Sem leite, sem glúten, sem álcool, isso é exagero ou isso pode ser realmente um dos caminhos mais eficientes para a gente viver mais e com mais qualidade? Então, se você já ouviu que tudo com moderação faz bem, esse vídeo realmente pode virar uma chave importante na sua cabeça. Porque quando a gente olha para a fisiologia do nosso corpo, do corpo humano, e não para o hábito social, a conversa muda completamente. Eu sou Luciana Lavigne, eu sou médica, eu tenho mestrado em Ciência da Saúde e pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa e em Gastroenterologia Funcional e Metabolômica. E hoje eu quero te explicar de uma forma clara porque retirar ou reduzir ao máximo o leite, o glúten e o álcool não é radicalismo, é uma estratégia de saúde metabólica, anti-inflamatória e de longevidade. Vamos começar aqui pelo ponto central. A longevidade, ela não é só viver mais. Ninguém quer só mais viver mais anos. É viver melhor, com mais qualidade de vida, ter energia, clareza mental, força muscular, bom funcionamento intestinal, um sono reparador e baixa inflamação ao longo do tempo. E esses três itens, leite, glúten e álcool, têm algo em comum. Todos eles aumentam a inflamação sistêmica, que é a inflamação do corpo, sobrecarregam o intestino e atrapalham a regulação hormonal, mesmo em pessoas que acham que toleram bem, porque elas não veem o sintoma imediatamente. Vamos começar pelo glúten. O glúten é uma proteína inflamatória presente principalmente no trigo moderno. Ele aumenta a permeabilidade intestinal. O que é isso? Afrouxa ali a barreira do intestino e facilita a passagem de partículas que ativam o sistema imunológico. Isso gera inflamação silenciosa, aquela que não dói imediatamente, mas que vai sabotando o metabolismo, o intestino, a tireoide e até o cérebro ao longo dos anos. Você não precisa ser celíaca, ter doença celíaca, para sofrer os efeitos do glúten. A maioria das pessoas apenas se acostumou a viver inchada, cansada, inflamada e nem associam ao consumo exagerado desses alimentos. Agora o leite. O leite é um alimento que o ser humano não foi feito para consumir na vida adulta. Muito menos diariamente. Quando eu falo do leite, o leite derivado, o queijo, a maioria das pessoas perde a capacidade de digerir a lactose com o tempo. Porque a lactose, a lactase, a enzima, ela fica ali na borda escova do intestino, logo na superfície. Então, qualquer nível de inflamação intestinal, a pessoa já tem dificuldade de digerir a lactose. Tem gente que desenvolve essa intolerância com o tempo. E não é o principal problema, não, porque a gente tem as proteínas do leite, como a caseína, que é altamente inflamatória. Aumenta a produção de muco, piora acne, rinite, sinusite, estufamento abdominal e, claro, contribui para a inflamação intestinal crônica. O intestino inflamado, ele não absorve bem os nutrientes, porque ele não digere bem, gera inflamação intestinal, dificulta a absorção desses nutrientes, da produção de neurotransmissores que precisam de nutrientes. E como é que isso sustenta o metabolismo saudável? Não sustenta. E agora o álcool. Talvez seja o mais normalizado de todos. O álcool é uma toxina. Não existe dose fisiológica de álcool que seja necessária para o nosso corpo. Ele sobrecarrega o fígado, piora a qualidade do sono, aumenta a inflamação, atrapalha a regulação da glicose, interfere na produção de hormônios. Álcool não tem que se beber nada de álcool. Mesmo pequenas quantidades frequentes já são suficientes para prejudicar o sono profundo e a recuperação metabólica. A pessoa até dorme, mas ela não descansa. Então, quando você junta o glúten, o leite, o álcool na sua rotina, o corpo ele entra em um estado constante de alerta inflamatório. E isso cobra um preço ao longo dos anos. Maior resistência à insulina, mais dificuldade de emagrecer. O que a insulina faz? Ela pega o açúcar do sangue e leva para a célula. Se você tem resistência à insulina, aquele açúcar fica alto o tempo todo. Para a mesma quantidade de açúcar, você vai precisando cada vez mais de insulina. Pico de insulina, você estoca mais gordura, você aumenta a inflamação, excesso de açúcar no sangue, você glica mais. O que acontece quando você coloca um açúcar na panela? Ele não carameliza? Excesso de açúcar no sangue, ele causa um processo chamado de glicação. É como uma caramelização que gera uma inflamação crônica. Então, se você junta esses três aí, você tem mais dores, mais fadiga, maior risco cardiovascular, maior risco de piora cognitiva. Então, outra coisa, isso aí não acontece de um dia para a noite, não, de um dia para o outro. Acontece silenciosamente. Agora, presta atenção aqui nesse ponto, porque ele é muito importante. A maioria das pessoas acha que está bem, porque os exames básicos ainda não vieram alterados segundo o valor de referência do laboratório. Mas a inflamação crônica de baixo grau, ela não vai aparecer de forma clara ali no começo. Ela pode até começar com sintomas e seus exames estarem até normais. Você pode começar com cansaço constante, o intestino que não funciona bem, hoje está preso, amanhã não está.
um sono ruim, um estufamento abdominal, uma dificuldade de manter o peso, ansiedade. Então, se isso que eu acabei de explicar aqui para você fez sentido, aproveita agora e já se inscreve no canal, que aqui eu te ensino como colocar em prática realmente para equilibrar o seu corpo por uma alimentação certa, um equilíbrio do sono, uma rotina, uma suplementação correta. Porque você vai ver o seguinte, que aqui eu não fico ensinando atalhos, não. Eu ensino um caminho fisiológico para você ter uma saúde real. Muita gente pergunta, mas cortar tudo isso não é radical? E a resposta é, radical é viver achando que isso é normal. É você viver doente, achando que tá tudo certo, você tá cheio de sintomas. Nenhum desses itens é essencial. Você não precisa de glúten para viver, você não precisa do leite para você ter cálcio. Você não precisa do álcool para você socializar ou relaxar, muito pelo contrário, piora. O que você precisa é de um corpo que funcione bem ao longo do tempo, que você possa ter previsibilidade, não adoecer o tempo todo. Quando você tira o leite, o glúten, o álcool, o que acontece na prática? O intestino vai começar a diminuir a inflamação, a absorção de nutrientes melhora, o metabolismo responde melhor, o sono vai aprofundar. Aí você vai perceber a melhora da clareza mental, que a gente já sabe que existe a conexão intestino-cérebro. Muitas pessoas acham que não tinha problema, até começar a sentir a diferença. Ponto fundamental aqui, ó, não é só tirar e substituir do jeito que você achar que é certo. Não adianta você cortar esses itens e viver de ultraprocessado sem glúten, doces, açúcar, rotina bagunçada. Não. O caminho da longevidade passa por uma comida de verdade, horários organizados de rotina, porque a gente tem um relógio biológico no cérebro, um sono regulado, uma atividade física e uma suplementação bem indicada quando necessária. Esse relógio biológico controla o ciclo circadiano, que é o ciclo de atividades do nosso corpo. Então, exatamente por isso, eu criei uma plataforma com um programa completo para você colocar tudo isso em prática de uma forma estruturada, sem improviso. Então, lá dentro, você tem um programa de desinflamação com cardápios prontos para você entender um pouco como é a alimentação ideal, para depois você conseguir fazer sozinha com aulas práticas de rotina, de sono, de suplementação. Sim, sem glúten, sem leite, sem álcool. Então, são módulos claros para você realmente conseguir colocar em prática. Então, se você sente que já sabe o que deveria evitar, mas não consegue organizar no seu dia a dia, o problema não é falta de disciplina, é falta de um método. Então, o link da plataforma está na descrição do vídeo. Longevidade não é sobre sorte, é sobre decisões repetidas todos os dias. E sim, sem leite, sem glúten, sem álcool, é para muita gente um dos caminhos mais inteligentes para você viver mais e melhor. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que quer envelhecer com saúde e não apenas envelhecer. Essa é a plataforma Viva Saúde, para você que quer transformar sua saúde mudando a forma como você vive. Aqui você acha o passo a passo extremamente prático. Primeiro, quando você clica em início, você já tem acesso ao ciclo saúde e desinflamação, com todos os módulos em uma ordem fácil de entender. Primeiro comece aqui, início de tudo, alimentação, rotina, sono, suplementação, mente forte, com aulas extremamente práticas. Você ainda tem aula de tireoide, fígado e intestino e de exames laboratoriais. Mais abaixo, em emagrecimento e metabolismo, você acha o programa Emagrecer Certo, Código da Saciedade, Chá Seca Barriga e Ativação Metabólica, com orientações práticas para você só seguir, para você aplicar e ver o resultado. Em seguida, nós temos intestino, onde nós temos o módulo de desparasitação, tratando a constipação, método livre da candidíase e o cozinha funcional. Você também vai ter acesso à suplementação de A a Z, um curso prático para você só colocar na prática os suplementos no seu dia a dia. Além disso, você tem um curso de exames laboratoriais super completo, com um guia prático para você só colocar o resultado dos seus exames e ver os valores ideais. Quando você clica em Desinflame Já, você tem acesso ao nosso programa de desinflamação com todas as etapas e tudo que você tem que providenciar para só começar a fazer. Se você tiver alguma dúvida, você clica na aula e vai ter uma aba onde vai estar escrito comentários. Você deixa a sua dúvida aí que eu vou te responder.